Oi, pessoal, tudo bem? Então vamos para o nosso segundo vídeo de revisão, que a gente vai revisar o nosso segundo assunto, que é a geometria plana, tá, pessoal? Antes de começar com a primeira questão do livro, que é o gráfico, tá? Eu vou responder as outras questões e no final a gente volta para aquele gráfico e a gente aprende como montar o gráfico, beleza? Então vamos lá. Aqui das questões 23 até a questão 27, a gente vai analisar por esta figura aqui, tá? Pessoal, não tem muita dificuldade, ó. Vamos observar aqui a figura. A gente tem os pontos, ó, tem o ponto A, tem o ponto B, C, D e E. E aqui ele pergunta qual é o pó ordenado de cada ponto. O que é o pó ordenado, né, gente? O pó ordenado é aquele que tem um número para x e outro número para y, tá? Então, o primeiro número do pó ordenado sempre é o x e o segundo número sempre é o y, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no ponto A. Como é que a gente consegue saber quem é o pó ordenado do ponto A? Primeiro, a gente olha aqui para o ponto e a gente segue a linha do ponto. Como assim, professora? Observe, ó. Aqui a gente tem o ponto A. Olha como ele desce certinho essa linha até o -2 do x. Então, é bom lembrar, tá? Que a horizontal é sempre a linha do x e a vertical é sempre a linha do y. Então, ó, o ponto A desce certinho no -2, tá? Que é o x. E do lado, ele vai certinho no 4, que é o y. Então, ó, ele vai ter -2 de x e 4 de y, que é a letra A, tá? Vamos ver o ponto B. Ele vai certinho no 3 do x e no 4 do y. Então, ó, 3 para x e 4 para y. É só seguir a linha. Se você quiser colocar uma régua, tá? Ou então desenhar com lápis, também fica interessante, tá? Então, aqui é o 3 para x e o 4 para o y. O ponto C. O ponto C tem uma particularidade que é bem interessante, que ele está marcado no 2 em cima da linha do x. Quando isso acontece, que a bolinha é marcada em cima da linha do x, quer dizer que o y vai ser 0, tá? Então, aqui esse pó ordenado do ponto C seria 2 para x e 0 para y. Se tivesse algum ponto aqui no y, por exemplo, a bolinha fosse no 2 do y, então seria 2 para y e 0 para x, tá, pessoal? O ponto D, então, ele vai ter, ó, -2 para x e -3 para y. Então, o pó ordenado dele vai ser -2 de x e -3 de y. E o ponto E, aqui, ó, a gente segue aqui, ó, 1 do x e -3 do y, tá? Então, seria a letra A, tá, pessoal? Dá uma pausa. Confere com um de vocês, eu já botei esse gabarito no grupo, mas é bom fazer esse vídeo de revisão para vocês entenderem o porquê da resposta, tá bom? Então, vamos lá. Questão 28 a 31, a gente vai usar esse mapa. Observe, gente, que o mapa funciona como um gráfico, porque ele foi dividido aqui, tá? Em pontos também. Aqui a horizontal vai ser o x, como a gente já sabe, e a linha vertical vai ser o y, como a gente também já sabe. Só que a gente vai achar os pontos pelos estados, tá? Então, ó, vamos ver a questão 28. Ele quer saber qual é o pó ordenado no estado do Piauí. Então, a gente vai aqui no Piauí, achou aqui o estado do Piauí, a gente vê que tem um ponto aqui, ó, marcado em vermelho. E aí, a gente vai descer de novo a linha dele para saber qual é o x, ó. O x dele é 5 e o y dele é o quê? 4. Então, quem é esse pó ordenado? 5 para x e 4 para y. Letra C. A questão 29, ele quer saber o ponto que está no estado de Santa Catarina. Olha aqui Santa Catarina. Então, tem o 4 para o x e o 1 para o y, tá? Então, seria o pó ordenado aqui 4, 1, letra A, tá? Olha aqui o estado do Amazonas. Vamos ver, ó. Temos 1
para x e 4 para y. Então, o par ordenado é 1, 4. Letra B. Tá? E a questão 31, ele quer saber Minas Gerais. Então, ó, a gente vem, segue a linha, é 5 para x e 2 para y. Letra D. Então, não tem como se confundir, tá, pessoal? Primeiro é o x e depois é o y. Lembra disso? X, y. Beleza? Aqui nas questões 32 a 36, ele deu aqui, ó, um mapinha, né? Então, a gente tem aqui onde está o ginásio, o vestiário, a quadra, a piscina, o vestiário feminino, e a gente tem que achar os pontos, né, desses lugares. Então, primeiro ele quer saber onde é que está o vestiário feminino. Então, olha aqui, esse é o vestiário feminino. E, de novo, a gente vai seguir a linha do ponto. Veja que a gente faz essa questão da mesma forma, tá, pessoal? Então, a gente vai seguir a linha, ó. 1 para x, 4 para y, tá? Então, o ponto do vestiário feminino é 1 de x, 4 de y. Letra B. Quadra de tênis. Olha onde é que tá aqui a quadra de tênis. Então, a gente vai seguir a linha. 5 para x, 3 para y, tá? Na quadra de tênis. Letra A. O ginásio 34, a gente tem 2 para x e 1 para y. Então, é a letra D. O vestiário masculino também é 2 de x. Observe que ele está, ó, na mesma direção. Então, 2 de x e 3 de y. Letra B. E a piscina, para finalizar, tá? A piscina, a gente tem, ó, 3 de x e 5 de y, tá? Letra C. Beleza? Aqui na questão 37, ele quer saber qual é o gráfico que passa pela origem do ponto do plano cartesiano, tá? O gráfico que passa pela origem do plano cartesiano é aquele que vai passar pelo zero. Então, qual é o único gráfico aqui que passa pelo zero? Ó, esse aqui não passa, bem longe, ó, o zero onde é que tá. Esse aqui também, ó, o zero tá aqui, ele nem toca. O zero aqui também, esse não toca. O único que passa é a letra D, tá? Que passa aqui na origem do gráfico, bem no meio, tá? No ponto 0, 0, tá, pessoal? E ficou faltando duas questões, né, gente? Ficou faltando aí duas questões, que são aquela dos gráficozinhos também, ó. Questão 38, ó. O gráfico abaixo mostra a temperatura de uma região de Santa Catarina das 5 horas até as 11 horas. Pela análise do gráfico, o que é incorreto, ou seja, o que está errado, tá? Prestem atenção nisso aqui para vocês não errarem na hora da prova. O que é incorreto? Vamos analisar esse gráfico. O tempo, ele está na retinha do X, né, na horizontal, e a temperatura está no Y, que é a vertical. Acima de 6, ó, tá sempre positivo, porque X vai ser positivo e Y também. Depois do 6, ó, embaixo da linha do X, veja que já é negativo. Então, X vai ser positivo, mas Y vai ser negativo. Então, a temperatura vai ser negativa quando tá embaixo, tá? Porque a temperatura é o quê? É o Y, tá? Então, é muito importante vocês terem essa noção para poder interpretar gráficos, tá? Que no nosso dia a dia vai acontecer de aparecer gráfico na televisão, vai aparecer gráfico no jornal, vai aparecer gráfico quando você estiver lendo alguma coisa na internet. Então, você tem que saber analisar, porque nem todos os gráficos vão ser bonitinhos X e Y, tá? Eles dão outros nomes. Então, aqui, por exemplo, o X é o tempo e o Y é a temperatura. Então, isso você tem que lembrar, porque o X sempre é na horizontal e o Y sempre é na vertical, tá? Então, dá para lembrar, dá pra gente analisar. Então, o que é incorreto? Ele está dizendo que 5 horas da manhã a temperatura era negativa. Então, vamos olhar aqui em 5 horas da manhã. Desculpa, está dizendo que a temperatura era positiva. Aqui nas 5 horas da manhã seria esse ponto de X, tá? E o ponto de Y é o quê? É o menos 2. Então, quer dizer que 5 horas da manhã a temperatura era menos 2. Menos 2 é positivo ou é negativo? É negativo, tá? Então, já achamos a incorreta, que é a letra A.
Agora, vamos analisar as outras. Ó, a temperatura atingiu 0 graus às 6 horas. É verdade, porque lembra que eu disse que quando tinha um ponto em cima da linha do X, quer dizer que o Y ia ser quanto? 0. Então, realmente, 6 horas, a temperatura estava 0 grau. Letra C. O período em que a temperatura esteve negativa foi entre 5 e 6 horas. Exatamente. Nesse intervalozinho de tempo aqui, ó, tá todo no negativo de Y. Então, a temperatura só começou a ficar positiva depois de 6 horas da manhã. Então, está correta a letra C. Letra D, a mesma coisa que eu falei, a temperatura esteve positiva de 6 até 11 horas da manhã, tá? Então, realmente até 11 horas, tá vendo? Aqui, ó, é tudo positivo. Beleza? E a questão 39, ele também dá um gráfico com X e Y, só que X é o tempo de crescimento da planta e aqui o Y é a altura do crescimento da planta. E ele pergunta qual semana que houve o maior desenvolvimento. Então, a gente vai analisar. Olha aqui o primeiro ponto, ele é 0, 0, né? É a origem. Então, não teve crescimento nenhum. O segundo ponto é 1 para X e 15 para Y. Então, quer dizer que em uma semana a planta cresceu 15 centímetros. O segundo ponto é 2 para X e 25 para Y. Quer dizer que na segunda semana a planta cresceu 25 centímetros? Não, ela já tinha crescido 15. Então, para ela chegar em 25, ela cresceu 10 centímetros na segunda semana, tá? E aqui na terceira semana, a gente tem 3 para X e 30 para Y, tá? Então, ela estava em 25, foi para 30. Então, ela cresceu quantos centímetros? 5. Então, ó, na primeira ela cresceu 15, na segunda ela cresceu 10 e na terceira ela cresceu 5 centímetros. Então, ela teve o maior crescimento na primeira semana, que foi quando ela cresceu 15 centímetros. Tá bom, pessoal? Essas foram as questões que a gente tinha de assinalar lá na nossa apostila, tá? Então, agora faltou apenas aquela questão do gráfico, tá? Eu fiz aqui no computador, então vocês já vão me perdoando minha letra, porque aqui já é feia naturalmente, imagine no computador, tá? Então, o que foi que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi fazer o meu gráfico, né? Traçar a minha linha do Y e a minha linha do X. Tá? Então, minha linha horizontal é o X e a minha linha vertical é o Y. Eu fiz de vermelho, tá? Vamos ver aqui. Acho que eu vou pegar azul pra gente ver, tá? E a gente vai agora marcar os nossos pontos na linha do Y e na linha do X. Lembra pra vocês que eu falei que no par ordenado a gente tinha primeiro o X e depois o Y. Então, antes de eu fazer meu gráfico, eu vou analisar, tá? Primeiro, eu vou procurar qual é o maior valor de X. Ó, a gente tem 8, 5, menos 3, menos 5, 6, menos 10, 3, 0, 0, 4. Então, o maior valor de X vai ser 8. Então, eu sei que aqui eu tenho que fazer de 1 até 8. Então, dá, ó. Aqui vai ser 1... Ficou muito clarinho. Deixa eu ver aqui, esse daqui acho que é melhor. 1, 2, olha que coisa linda. Tá? 3, 4. Sempre vou marcando. O intervalo tem que ser igual entre os números, tá? Por isso que a folhinha quadriculada é melhor para fazer gráfico, porque a gente sempre vai tendo intervalos iguais, tá? 6, 7, 8, tá? 8 vai ser meu X. E aqui a gente tem os negativos. Lembra que os negativos sempre começam de menos 1. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Tá feio isso. Menos 3. Menos 4. Menos 5, menos 6, eu vou fazendo até o menos 10, tá? Que é o que tem ali, menos 7, menos 8, menos 9 e menos 10, tá? É o X.
Agora, vamos dar uma olhada aqui no y. Ó, 5, 2, 5, menos 4, menos 8, menos 10, 0, menos 6. Então, o maior que eu tenho é 5 e o menor é menos 10. Então, vamos lá. Então, ó. 1, 2, 3. Ai, que coisa feia. 4, 5. Então, não tenho maiores do que 5, então eu vou fazer só até o 5. Tá? E aqui, os negativos. Então, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ó, eu sempre vou me guiando por esse tracinho, tá? Nunca pelo número, porque às vezes a gente pode fazer um númerozinho meio torto, né? Então, eu sempre faço esse tracinho para saber onde é que o número tá. É obrigatório? Não. Eu faço porque eu acho mais bonito e fica mais organizado, tá? Menos 9 e menos 10. Agora que a gente já fez o gráfico, a gente já pode ir para os pontos. Então, os pontos eu vou fazer de outra cor, vou fazer de verde. Então, vamos lá. Ó, o primeiro ordenado é 8 para x e 5 para y. Então, vamos lá. Eu procuro, aqui tá o 8 e aqui tá o 5, tá? Então, eu vou fazer uma linha ligando esses dois pontos. Então, eu tenho, ó, 5 de x. Deixa eu colocar em verde. Tá? E 8 de y, ó. Tô ligando o 8 de x para o 5 de y. Então, a gente tem o ponto A. Esse aqui é o nosso ponto A, tá? 8 de x e 5 de y. Olha quem é o ponto B. 5 de y, tá? O ponto B é 5 de y e 2 de x. Então, onde é que tá o 5 de y? O 5 de x tá aqui, 5. E o 2 do y tá aqui. Então, a gente vai juntar os dois. Aí, no nosso caderno, a gente faz com a reguinha, né? Pra ficar bonito. Então, esse aqui é o ponto B. Quem é o ponto C? Menos 3 de x e 5 de y. Então, vou cá no menos 3. Onde é que tá o menos 3? Tá aqui. E onde é que tá o 5? O 5 tá aqui, ó. Então, aqui eu tenho ponto C, tá? E eu vou fazendo isso para todos os pontos. Quais são as particularidades? Ó, ponto H, 0 para x e menos 6 para y. Então, eu vou aqui no menos 6 de y, ó, e marco o meu ponto H, tá? Porque o é 0 para x e menos 6 para y. O ponto I é o 0, 0, ou seja, é a origem. Ó, vou fazer aqui, ó. Ponto 0, 0. Ponto I. O ponto J é 4 e 0. Então, 4 para x e 0 para y. Ponto J. O ponto K é menos 4 de x e 0 de y. Tá? Então, vai ser marcado aqui. Tá? O ponto G é 3 de y ou 3 de x e 0 de y. Ó. Ponto G. Tá? Quando tem 0 é assim que a gente vai marcar. Ponto F vai ser menos 10 de x e menos 10 de y. Ó, então eu vou ligar menos 10 a menos 10, ó. Aqui a gente tem o menos 10 de x e aqui a gente tem o menos 10 do y. É só marcar também, ó. Menos 10 de x, menos 10 do y. Aqui a gente tem o ponto F. Tá, pessoal? E assim por diante, a gente vai marcando sempre, ó, vendo
o X ligando o X até o Y, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Me perdoem porque eu não sei mesmo desenhar aqui, escrever direito no computador, mas eu achei melhor, tá, do que gravar pelo celular, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula de revisão.